Olá, muito bom dia. Faltando 1 minuto para as 10. Estamos a postos aqui, começando mais uma edição do Morning Show pela PAN. Informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso na nossa conversa dessa segunda-feira, 30 de outubro de 2017. Vem com a gente, sejam todos bem-vindos a mais um Morning Show. Começando a semana, hein? Confissões, protagonista de House of Cards, Kevin Spacey, se desculpa por assédio sexual e revela que é gay. Corrida ao Planalto. A gente vai analisar os números da primeira pesquisa Ibope sobre a eleição presidencial do ano que vem. Se o pleito fosse hoje, Lula e Bolsonaro iriam para o segundo turno. Acabou a paz. O que está acontecendo com o Corinthians, hein? Se o Palmeiras ganhar hoje do Cruzeiro, a coisa vai ficar, digamos, estranha para o Timão. Esses são alguns destaques do Morning que está começando. Bom dia, Paulinha. Quero saber a nossa hashtag de hoje para esse começo de semana, para essa segunda-feira. Olha, Ed, você sabe que hoje eu vou estar meio Glória Pires em relação à hashtag. Não sei como opinar. Não tenho como opinar. Não. Vai ser uma tag futebolística. Já tem muita gente achando que o Corinthians não vai levar esse campeonato brasileiro. Eu avisei. É o caso do Vini. Inclusive ele aqui, que é o mais corintiano da bancada, hein? Pois é. Eu avisei. Então eu vou convocar os tuiteiros para especularem sobre o assunto hashtag Campeão Brasileiro 2017. Né? Ai. É sério? Vamos fazer a aposta, vamos já falar quem ganha, porque é bom, às vezes também dá azar, dependendo, né, se a gente é pé frio, já aposta em alguém que perde. Peraí, é sério essa hashtag tua? É sério. Acabei de encontrar o professor Vila no elevador, ele falou que ainda dá pro Santos também. Faz todo sentido. Faz sentido. O São Paulo foi rebaixado, mas é surpreendente, eu falei que não ia ser. Inclusive, Paulinha, você falou que não entende nada de futebol, você falou que o São Paulo não ia ser rebaixado e agora o time tá praticamente fora dessa. Incrível. Um beijo pra você, Augusto Nunes, que riu de mim aqui nesse programa, né? Pois ele não foi rebaixado. Ela cujo jogador favorito ainda é o Alexandre Pato. Não tá no São Paulo mais? Há 10 anos que não joga mais bola. Ô Edgar, sabe que a Paulinha tá fazendo essa hashtag lá em cima? Ela me perguntou, Arcon, é Campeonato Brasileiro de 2017 mesmo, né? Eu falei, sim, que ano você tá? Não, é que eu não sei, às vezes. A temporada, né? Tipo, o filme passou no ano anterior e premia no ano seguinte. Como eu não sou muito familiarizada com futebol. Futebol europeu é assim. É assim? Futebol então, europeu é até assim. que faz sentido a minha pergunta. Eu vou ser a Glória Pires do programa de hoje. Não poderei opinar, mas vocês sim elejam o hashtag Campeão Brasileiro 2017. Boa, no mais aqui pelo nosso Morning Show também você pode interagir. 11 931 17009 é o nosso WhatsApp. E o tema é o mesmo, hein? Vou lá na tua, empolgado aqui com a sua sugestão, Paulinha. Vou mandar 2 perguntas para os ouvintes aqui ficarem livres para responder aqueles bem entenderem, tá certo? Quem vai ser o campeão brasileiro desse ano? Estamos aí querendo saber. E a segunda é o que está acontecendo com o Corinthians? O que está acontecendo? Estamos aguardando mensagens em áudio. Vou falar umas verdades hoje, ou em vídeo. Vou falar a verdade. Vou falar umas verdades hoje. Você tá hoje. bocudo, né? 11 931 17009. No mais, você pode assistir ao Morning Show pelo nosso aplicativo, pelo site jovempanfm.com.br, pelo nosso canal no YouTube, é o youtube.com/morningshowjp. Aí tem Instagram, tem Facebook, né? Com conteúdo extra, aliás, no Facebook. Vai lá, se você gostar, é só dar o seu joinha que a gente fica feliz. Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan. Nossa, essa notícia da manchete aí tá pipocando aqui, Paulinha. Tô querendo saber logo, de uma vez por todas aí, o que é essa história aí do Kevin Spacey, né? Que deixou... Bom, esse que vos fala é intrigado aí, né? Mas imagino que muita gente também que acompanha o Morning Show, quer dizer, numa tacada só se descobriu que ele cometeu assédio sexual. Aí vem na esteira dessa onda aí, né? De acusações, denúncias. E que ele é gay também, assumiu. Mas você já sabia que o Kevin Spacey era gay, havia conversas e tal, Tá louca. enfim, mas ele nunca assumiu. A gente sabe que o Frank Underwood
sim, joga pros dois lados. Mas aí é o personagem da série, a gente não pode... é por isso. Antes tinha já uma... Quer dizer... Especulações sempre aconteceram, mas assim, ele nunca se pronunciou oficialmente. O que aconteceu, Ed, nessa onda aí de pessoas que vêm contando a respeito de assédios que sofreram durante a carreira artística, um ator chamado Anthony Rapp, que é de Star Trek Discovery, que é ator desde os 9 anos, contou para o BuzzFeed News um episódio que aconteceu com ele quando ele tinha 14 anos. Então, como é que foi isso daí? Ele conheceu o Kevin Spacey, que também era jovem, tinha 26 anos na época, também era um jovem ator, ainda não era famoso, não tinha ganho nenhum prêmio nem nada. Eles se conheceram uma vez, numa noitada, foram até uma boate, entraram com o Kevin Spacey numa boate, ficaram ali, curtiram uma noite na Limelight, que parece que era uma boate de sucesso dos artistas, com o Kevin Spacey, e o Kevin Spacey falou, olha, aparece numa festa que eu vou fazer na minha casa, tal, nananã, tal. Tudo bem. E ele foi nessa festa, desacompanhado, aos 14 anos. O ator até falou, nossa, falando isso agora, a minha mãe até já faleceu, mas parecer que a minha mãe, né, não tomava conta de mim, mas muitas vezes ela me acompanhava, outras vezes não, e era outra época, uma época onde eu andava sozinho, pegava o metrô sozinho com 14 anos, mas enfim, foi isso que aconteceu. Aos 14 anos eu fui nessa festa, cheguei lá, não conhecia ninguém, tava sozinho, enfim, me senti meio excluído, acabei entrando num dos quartos, sentando na cama pra assistir televisão, tipo, esperando o tempo passar. A festa foi acabando, na hora que ele foi meio que se ligar que a festa acabou, quem aparece na porta do quarto? O Kevin Spacey, que era o dono da casa, né? Aí ele pegou o menino, que tinha 14 anos, no colo, como se fosse uma noiva, é assim que ele descreve, jogou ele em cima da cama e subiu em cima dele, sabe, assim? No que ele fala que ali ele sentiu que era uma investida sexual ali, né? Tipo uma sedução, tentou dar uma seduzida nele. Ficou meio sem reação, sem saber o que fazer, conseguiu se esquivar, foi ali pro banheiro, saiu e falou, olha, eu vou embora, então tchau, tal. O Kevin Spacey acompanhou ele até a porta e ele foi embora, tá? Então o episódio é esse, ele fala que quando o Kevin Spacey apareceu, parecia estar bêbado e tal. Esse é o episódio que ele conta, depois ele retrata pro BuzzFeed tudo que ele sentiu depois disso, como ele carregou esse sentimento, enfim, essa situação a vida inteira, que nunca mais chegou a falar com o Kevin Spacey, apesar de ter cruzado com ele em alguns lugares. E foi isso. Em 2001, Ed, essa história tá escritinha, até fui procurar no site da revista Advocate, tá escritinha desse jeito, descrita dessa forma, essa mesma situação, só que sem o nome do Kevin Spacey. Tá lá descrita, mas assim, um certo ator que ganhou um certo prêmio por um filme, sem falar que era ele. O BuzzFeed fez a checagem também com, por exemplo, ex-namorados desse ator, pra saber se ele já tinha falado sobre essa história, né? Ou se não foi alguma coisa que ele começou a falar agora. Não, parece que ele já tinha falado com pessoas íntimas a respeito dessa história várias vezes. Bom, tudo bem, foi publicado. O que é que aconteceu? O Kevin Spacey se pronunciou através do Twitter com um texto aonde ele, enfim, diz que tem muito respeito, admiração pelo Anthony Rapp como ator e que ele tá horrorizado com a história porque ele realmente não se lembra disso ter acontecido há 30 anos. E que se ele se comportou dessa forma, como foi descrito, que ele deve desculpas pro ator por esse comportamento inapropriado. Mas ele fala assim, esse comportamento bêbado e inapropriado, sabe assim? Estava bêbado e fui inapropriado. E aí ele diz que sente muito, enfim. E aí ele resolve, no meio desse pronunciamento, dizer que depois dessa história, ele sentiu desejo de falar sobre uma questão da vida dele, que já foi muito especulada, mas que ele nunca resolveu falar, mas que, como todos que são próximos dele sabem, ele já teve relações com homens e com mulheres, e que hoje ele vive como um homem gay e que, enfim, ele teve esse desejo de falar, que quer lidar com isso de forma honesta e aberta e que isso começaria pela análise do seu próprio comportamento. Tudo bem, foi lá, postou isso daí. O que aconteceu? No Twitter, a galera tá descendo a lenha no Kevin Spacey. Por quê? Porque no mesmo pronunciamento ele colocou duas questões juntas. Então, assim, o fato dele ser gay com a questão dele ter assediado uma criança de 14 anos. O que é que isso tem a ver? Nada a ver. Você assediou uma criança de 14 anos
quando você tinha 26, se você tava bêbado, sei lá o que é que tava acontecendo, e você quer se responsabilizar por isso, vai lá, ótimo. Agora, o fato de você ser gay, o que é que tem a ver com isso? Pra que falar dessas duas coisas ao mesmo tempo? É uma cortina de fumaça, você... É cortina de fumaça, né? Vamos falar aqui que eu sou gay e não vamos falar aqui que eu assediei esse garoto? Seria isso? Seria uma estratégia? Então, as pessoas estão lá, nesse tweet do Kevin Spacey, nessa discussão. E aí, outras mulheres que tomaram a frente aí, saindo da situação de vítima e falando sobre os assédios, têm dito, gente, não tirem a atenção da vítima. O assunto não é o Kevin Spacey. O assunto é o que aconteceu com o Anthony Rapp. Então tá aí essa discussão rolando na internet, muita gente surpresa, né? Mas eu acho que agora, Ed, vai subir muita coisa, né? Porque esse meio artístico já rolou a gente fala de teste de sofá, mas tem inúmeras situações ali, né? Que acho que vão começar a aparecer, porque as pessoas estão encorajadas a fazer isso agora. Por silogismo, né, Ed? Parece que ele tá falando só ataquei porque sou gay, né? Porque ele tá... Pode até dar essa aí, que aliás, horrorosa e não tem nada a ver, né, se a gente fizer uma franca tradução do nome dele no House of Cards, Frank Underwood, como a gente traduziria ao pé da letra? Franco sob a tora. Meu Deus! Olha onde vai o Tonholi aí. Podemos girar o assunto? Você tinha imaginado isso? Bom, vamos seguir aqui. O presidente Michel Temer, que ontem passou por um procedimento para a retirada de uma sonda urinária, pode ter alta ainda hoje. Mas o retorno a Brasília está previsto para quarta-feira apenas. Zé Maria Trindade, o que espera o presidente por aí na capital federal? Bom dia. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Problemas, viu? O presidente já foi, inclusive, comunicado de que o momento político mudou. Olha, Edgar, é um desses momentos políticos que a gente não sabe exatamente onde é que vai dar. Mas aquela grande base governista, logo depois do impeachment, acabou. O presidente não tem maioria na Câmara, nem mesmo para aprovar medida provisória. E isso é problema, né? Antes até a emenda à Constituição passava, agora nem medida provisória. E o presidente vai mandar hoje ao Congresso medidas para congelar salários de servidores públicos, mudar também fundos de investimentos e corte de gastos. E ele foi avisado para não mandar através de medida provisória, porque os líderes querem discutir o pacote, né? Querem através de um projeto de lei com urgência à Constituição. Mas o presidente resistiu e decidiu mandar através de medida provisória. E o presidente da Câmara está de má vontade, ele está liderando um movimento de independência ali na Câmara dos Deputados que coloca dificuldades. Então, esse grupo aí do presidente, que é Moreira Franco, o Eliseu Padilha, era o Gedel, esse pessoal perdeu a mão do governo. E agora está sendo formado um novo núcleo, né? Esse pessoal não vai para a oposição, mas também não é mais dependente ali do presidente Michel Temer. Então, é a nova situação que está posta e o presidente chega aqui encontrando uma Brasília realmente diferente. Ele ganhou, não haverá abertura do processo, mas ficou fragilizado. Ele vai ficar ali um trabalho mais discreto, dizem que não será uma agenda cheia como antes, não, viu? Ficar sentado o tempo inteiro. Fala, Tonholi. Ô, Zé Maria, queria saber de você uma coisa aqui que me incomoda muito, acho que incomoda a maioria dos brasileiros, que foi a guinada do PSDB com relação ao Temer, né? Não foi tão bem quanto a gente imaginava. O PSDB, a gente vai falar mais tarde aqui, que tentou ter uma unidade agora esse fim de semana com o Alckmin e o Dória, ficou muito dividido na votação do Temer. Como é que você acha que o PSDB vai se comportar com relação ao governo Temer daqui para frente, depois dessa segunda vitória? Vai continuar assim. Olha, Tonholi, eu conversei com alguns líderes do PSDB e o retrato é o seguinte: o presidente em exercício, o senador Tasso Gereissati, quer se cacifar para continuar presidente do partido, né? E aí ele tentou ali a renúncia do senador Aécio Neves, que resistiu. Me garantiram aliados do senador Aécio Neves que ele não quer voltar a protagonismo nenhum, ele quer segurar ali até a convenção, que vai acontecer no início do mês de dezembro, e o grupo do Aécio, né, que é Minas Gerais, com o grupo mais ali aliado do Centro-Oeste,
que era o Marconi Perillo, governador de Goiás, como presidente nacional do PSDB. Isso mostra, Tonholi, que o partido está em dificuldade e pesquisas próprias do PSDB mostram que haverá mesmo dificuldades nas eleições do ano que vem, né? E aí é aquela história onde falta votos, os políticos pulam na janela, né? E a afirmação dele é que uma saída agora da presidência, no caso estou me referindo ao Aécio aí, seria como assumir, né, todo o processo em que ele vem sendo acusado, né? Então por isso que ele resiste também e pelo menos até dezembro permanecer na presidência da sigla, né, Zé? E continua dividido. Houve aqui uma promessa de reforma ministerial, Tonholi, mas aliados do presidente dizem que ele resiste, quer fazer uma grande reforma ministerial no ano que vem, quando os ministros saem candidatos, né? São vários ministros que serão candidatos. Então lá haverá uma reforma ministerial. Não quer colocar o PSDB para fora, Tonholi, porque também quem que fica se o PSDB sair, né? Os Eliseus, os Moreiras Francos, né? Uhum. Ô Zé, vamos falar da sucessão do Michel Temer. Aí, em pesquisa divulgada ontem, o Ibope apontou que se a eleição presidencial fosse hoje, Lula e Jair Bolsonaro iriam para o segundo turno. A pesquisa estimulada em que o nome dos candidatos é apresentado aos entrevistados mostra o ex-presidente com 35% das intenções de voto. Na sequência aparece o deputado Jair Bolsonaro com 13% e a ex-senadora Marina Silva com 8%. Vamos lá, que avaliação que você faz desses números aí? Começar com você, Zé Maria. Pois é, a primeira avaliação é de que o PSDB está mesmo em dificuldade, né? Ali com 10% mais ou menos, 9%, se somar o Geraldo Alckmin com Dória, né? Uhum. Ou seja, é problema, porque todos os dois estão conhecidos, né? E mostra ali a dianteira, o Lula e o Jair Bolsonaro, de que não há candidato à vista. Quando os dois ocupam essa posição, é porque não há opção. Não existem ainda candidatos à altura. O Lula tem uma rejeição muito grande e o Jair Bolsonaro também tem uma rejeição muito grande. Então será um debate entre as rejeições. Marina Silva tem efeitos de candidaturas anteriores. A grande novidade que se esperava para essa pesquisa era o Álvaro Dias, e não aconteceu. Podemos, ele tem agora 2%, né? E outra possibilidade seria o Ciro Gomes, que também ficou patinando nos 3%. Isso aí foi entendido. Eu conversei com algumas pessoas aqui que entendem que a pesquisa mostra que o quadro ainda não está formado. O quadro não é esse, seguramente. Ô Trindade, se a gente coloca aí frente a frente a pesquisa feita em outubro, no início desse mês, né, pelo Instituto Paraná Pesquisa, sem o Lula, o Bolsonaro vai na liderança em todos os cenários, com a Marina em segundo. E a respeito dessa briga aí que você colocou dentro do próprio PSDB, esse mesmo instituto no início do mês apontava aí na corrida e na disputa entre Dória e Alckmin dentro do PSDB, o Dória na frente com 13,5 pontos percentuais contra 9,7 do Alckmin. Olha, é uma situação, Edgar, em que todas as pesquisas indicam que os eleitores querem novidade. Todos os partidos políticos, eles têm verba para isso, né? Fizeram as suas pesquisas próprias, as não divulgadas, né? Eles fazem para analisar o sistema e fazem a tal quali, né, que é a qualitativa, e por aí eles se orientam. Então, cada vez mais, assim, é um estado até desesperador dos grandes partidos políticos, PT, PMDB, PSDB, porque não há um quadro formado. Uhum. E quando não há um quadro formado, os políticos tremem porque pode sim aparecer um nome que não tem nada a ver com o sistema político, com o atual sistema de governo, e isso para eles é muito perigoso. Pode surgir o que eles chamam de monstro. E monstro para político é tudo aquilo que não é espelho. Uhum. Então, olha, que leitura dá para você fazer com esses números que a gente tem hoje, desses registros aí, dessas fotografias do momento aí na corrida presidencial? Os americanos costumam analisar assim, toda vez que você tem um lame duck, ou termo criado por eles,
que é um pato coxo, pato manco, que é o político que está no poder, mas não tem tanta força política. O Temer só tem força política por conta da compra de emendas parlamentares. Aparece o que eles chamam também de maverick. É um cara que corre por fora e surpreende todo mundo. Agora, se você pegar a história do Brasil, acho que uma coisa bem expressiva é um estudo do Golbery Couto Silva, do general Golbery Couto Silva, que se chama Sístoles e Diástoles da Política Brasileira, em que ele compara a política brasileira a um coração que abre e fecha com o bater, sístole e diástole. Então ele fala assim, ó, quando o poder presidencial se torna mais conservador que a sociedade os militares se aproximam da classe média para abrir esse poder. Quando esse poder está muito aberto, a classe média se aproxima dos militares para fechar esse poder. Então vamos pegar Washington Luiz, 1930. Fechou o poder, foi lá o Getúlio Vargas, movimento tenentista apoiado pela sociedade, abriu o poder. Getúlio Vargas fechou o poder, foram lá, abriram o poder, o Vargas foi obrigado a se suicidar. Se você pegar Jango, abriu o poder demais para a esquerda, a partir do começo dos anos 60, foram lá, a classe média foi lá, pegou os militares, fechou o poder. Quando os militares fecharam demais, tiveram que abrir por força da classe média. Tudo leva a crer que a gente tende a ter um fechamento do poder, e quando eu falo fechamento do poder, não quer dizer que vai ser Bolsonaro, não. A vantagem que o Bolsonaro tem, por enquanto, é que ele é um cara honesto e que a gente está vivendo num país de bipolarizações. A gente que trabalha com mídia sabe que os comentários são hoje todos bipolarizados. Ou você é terrorista comunista ou você é direitista, né? Então, eu não consigo me visualizar ainda um maverick, um candidato por fora... Correndo por fora ali. Que não seja... o Bolsonaro não é mais maverick. Isso que vai acontecer, o que você está falando, Tony, pode ser que aconteça caso o Lula seja impedido vai ser. De concorrer. E aí vem algum nome que representaria aí alguma coisa de centro ou esquerda ou centro-esquerda que poderia fazer frente aí a um Bolsonaro, talvez. Ou então alguém que eu não consigo visualizar quem, por enquanto, alguém que represente um conservadorismo liberal e que não seja tão radical quanto o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é radical e ele não perdoa nada, vai pra cima. A vida toda atacando o Lula, nunca recebi um contra-ataque, né? Só que uma experiência muito pessoal. Até divulgar a tomografia da Dona Marisa, eu divulguei em primeira mão, não sofri nenhum ataque. E o Bolsonaro, porque eu critico ele outro dia, né, Vini? Ele fez pegou seu peru do Chico Anísio. Meu peru, pô, você não gostou? Você me montou como seu peru, né, Bolsonaro? É brincadeira, pô. Então, o meu temor é que surja um maverick, o candidato que corre por fora e que não tinha nenhuma conexão com nada que a gente conheça. Esse vai ser o problema. Porque agora o Bolsonaro não é mais contra a cultura, ele é mainstream. Valeu, Zé. Quer acrescentar alguma coisa pra gente fechar? Sim, é essa expectativa e é isso que assusta mesmo, Tonho, olha aqui a atividade política. Numa altura, menos de um ano da eleição, numa altura dessas, já um candidato teria que estar, ou pelo menos 2 ou 3 colocados. Como está hoje, todo mundo sabe que a situação está aberta. E olha, eu nunca acreditei na possibilidade do ex-presidente Lula ser candidato. Só que a situação agora, se ele puder ser candidato, ele não tem outra saída, né? Então, ele poderá ser esse candidato por fora, por falta de representante do sistema. É isso. Falado, Zé. Obrigado, bom trabalho para você, um abraço. Muito bom dia a todos. Aí, bom ressaltar novamente, como falou Trindade no início, ambos, né, os que estão aí à frente hoje, Lula e Bolsonaro, ambos têm um índice de rejeição muito alto nesse momento aí e deve seguir nessa toada aí até se aproximar mesmo, se aproximarem as eleições. Ainda na política, mas resvalando pelo viés musical, artístico, o cantor e compositor Benito de Paula não gostou nada, na verdade, de ter sua música cantada aí pelo deputado Carlos Marum, na sessão que barrou a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. Tudo tá no seu lugar, uma ova, né, Vini? Ele não gostou. Não gostou, ficou... O nosso piratão do samba, do chamado samba joia. Eu sou fã do Benito de Paula, né? Retalhos de cetim,
Tudo Está no Seu Lugar, Mulher Brasileira. Amigo Charlie Brown. E ele ficou revoltado realmente com a utilização aí do Carlos Marum para fazer ali a dancinha da vitória, né, Edgar? No seu auge da sua postura parlamentar ali, depois da rejeição da segunda denúncia contra o Temer, o deputado PMDBista utilizou essa letra aí da música do Benito de Paula para fazer uma paródia contra os petistas. Essa daqui, olha aqui, ó. Não, vamos primeiro ver o vídeo, Edgar. Vamos ver o vídeo antes. Olha lá. Oposição que não consegue nenhuma ganhar. Vamos ver de novo. Põe de novo pra gente, Bruno. Está no seu lugar. Graças a Deus. Surramos mais uma vez essa oposição que não consegue nenhuma ganhar. Quer dizer, não sabe nem rimar, né? Não sabe nem rimar. É o Maroon 5. É o Maroon... o Maroon 5. Não, isso daí representa um pouco, né, Edgar? Todo o circo que foi, né, e o que tem sido a política brasileira aí representada pelo Carlos Marum. E aí o Benito de Paula, que é o autor da música, não gostou nada disso, até porque ele fez a música dele para a mãe, né, que teve uma vida muito sofrida, né? E ele soltou o verbo, viu, Edgar? Xingou de tudo que é palavrão aí o Carlos Marum e toda essa utilização aí da música dele. Vamos ouvir o revoltado Benito de Paula. Quando eu comecei minha carreira de artista, eu já tinha nascido artista, sabe por quê? Aí a gente era muito pobre. Eu detesto essa palavra pobre, sabe? Mas eu era muito pobre mesmo. E eu tinha 13 irmãos. E mais 2 adotados pela minha mãe, entendeu? De afrodescendentes. E eu amava muito eles. Eles estão no céu. E a casa de mamãe estava caindo. Eu fui lá, tinha goteira. Eu trabalhava em São Paulo, tinha goteira pra caralho. Pedi ajuda pra uma porrada de prefeito, ninguém me ajudou a acertar minha casa, a botar um telhado na minha casa da minha mãe. Aí eu vim pra São Paulo, trabalhei feito uma besta, feito um cavalo, tomei porrada na cara de filho da puta. Sabe, encarei tudo. Encarei ditadura, encarei o caralho. Agora o cara pega a minha música que eu fiz pra minha mãe e vai cantar Tudo Está no Seu Lugar porque o cara ganhou. Isso não é música de político não, rapaz. Isso é música de família. Eu sou um homem de família. Você tá entendendo? Eu tenho idade bastante, e repertório bastante, e nome bastante, e público bastante, para não admitir uma coisa dessa. Entendeu? Eu não quero saber se você ganhou, se você perdeu, nada. Eu não detesto política. Tô puto da vida com essa porra. Me peça a autorização que eu não dou. Tem essa também. Porra. Sabe? É foda. Eu quero pegar o meu trabalho e botar num negócio que não tá funcionando. Que essa porra não funciona. Política não funciona. Eu tenho que estudar pra ser político, caralho. Eu tenho 3ª série primária. Eu não seria político nunca. Porque eu não tenho cultura, caralho. Entendeu? Tudo está no seu lugar, o caralho. Tá tudo errado. Eu fiz essa música pra minha mãe. Pra minha mãe. Respeite a minha mãe. Teve que trabalhar nosso Ricardinho lá na central pra botar tanto pi, né? Porque não, foi muito xingamento, um discurso aflorado, né? Tá exaltadíssimo. Então, ainda mais quem tá dentro da história, o protagonista ali, que sabe a gênese da composição, pra quem ele fez, com que sentimento ele fez essa canção, o que ele depositou ali fazendo essa canção, que virou um clássico, né? Do samba popular, né? Agora a gente tem que mencionar também a deplorável participação aí do truculento deputado Carlos Marum no programa 3 em 1 aqui da Jovem Pan, quando na sexta-feira, conversando com o Patrick, com a Vera, o Andreasa e o Madureira, sem sequer ouvir o programa, teve o direito para se colocar e responder aqui, e inclusive incorrendo numa mentira, porque ele falou que não estava dentro do plenário. Ele tá aí, visivelmente, dá pra você ver no vídeo que ele estava
estava dentro do plenário. Ele alega que ele é um cara feliz, alegre, contente, né? E que ele celebra sempre as coisas com essa canção aí. Aproveitou para fazer, mas tá lá, ó, dentro do plenário fazendo isso. E foi muito truculento e quis usar, inclusive, o espaço cedido aqui pela Jovem Pan como um palanque ali, né, na hora. Mas foi muito bem contra-argumentado pela Vera e pelos rapazes do 3 em 1. E ele também respondeu, viu, Edgar, o vídeo aí do... Ele respondeu? O que ele disse? Do Benito de Paula, disse que está muito triste e decepcionado, mas com um tom um pouco irônico, assim. A gente pode ver no vídeo também a resposta aí do Carlos Maron pro Benito de Paula. Volta aí, Bruno, por favor. Eu estou triste com este vídeo gravado pelo Benito de Paula. Eu não o conhecia como pessoa, praticamente estou conhecendo agora. Me confesso um fã do compositor que ele foi. Tinha o costume de momentos de felicidade cantarolar suas músicas, que, repito, admiro muito, mas devo dizer que daqui para frente ele pode ficar tranquilo que não mais o farei, já que recebi a ordem do dono das músicas de não mais cantarolar. Não o farei. Espero que ao ouvir uma música do Benito não venha à minha cabeça e à minha alma esse vídeo que eu considero absolutamente incompatível com o que eu sempre pensei de um homem brilhante, que teve a capacidade de compor retalhos de cetim, Meu Amigo Charlie, Mulher Brasileira. Veja, eu estou realmente decepcionado ao me deparar com essa absoluta contradição. Incompatível a postura dele como parlamentar, né, na Câmara após essa denúncia. E você percebe que esse discurso, né, Edgar, tá carregado aí de ironia, querendo tirar um barato com toda a situação. Ele executou também. A música, executou no paredão. Pois é. Mesmo. É lamentável, lamentável. A música e a dança, né? Porque o samba é horroroso. Aliás, tem que se lembrar também de atitudes como essa vocês devem se lembrar na ocasião dancinha lá da dancinha da pizza. Da pizza da também, deputada Ângela Guadagnino, do PT aqui por São Paulo. Exatamente. Que fez a mesma coisa. Quer dizer, esse é o comportamento que não tem absolutamente... Não tem partido, não tem lado, né? É de uma inadequação, ainda mais no momento em que a gente vive. Isso cai com uma chacota, né, frente ao cidadão, né, que bem ou mal vai aprendendo nesse processo ainda novo da democracia brasileira a melhor escolher seus representantes, as pessoas que colocamos lá na Câmara dos Deputados. Quer dizer, é deprimente isso, mas infelizmente mostra, eu acho que de maneira nua e crua, a nossa realidade política, a tragédia que a gente vive na política brasileira. Daqui a pouquinho a gente volta, agora às 10h32, horário de Brasília. De fatos, Jovem Pan discute empreendedorismo. Oferecimento Citroën. E hoje a Jovem Pan realiza mais um Fórum Mitos e Fatos, dessa vez discutindo o tema empreendedorismo. O ciclo de debates está ocorrendo no Hotel Tangará, em São Paulo, para onde a gente vai agora ouvir o companheiro Marcelo Matos. Bom dia, Marcelo. Muito bom dia, Edgar, ouvintes do Morning Show. Nós falamos justamente aqui do Palácio Tangará, que chama atenção pela beleza, e também ao meu lado, muita beleza, Cristina Arcangeli, que é CEO da Beauty, Cristiana Arcangeli, que é CEO do Beauty. Eu gostaria que você falasse justamente nesse fórum de empreendedorismo, a sua área é muito específica e cresce evidentemente o interesse. Olha, a alimentação funcional é a bola da vez, né? As pessoas estão muito preocupadas com o que elas comem, como elas treinam. Todo mundo quer viver mais e melhor. Exatamente. E o Brasil hoje, há um grande público para absorver tudo isso? Eu acho que aqui no mundo todo é realmente uma tendência. E eu estou aqui também porque eu tenho um fundo de investimento por conta do Shark Tank, todas as atividades que eu estou envolvida, com todas as pequenas startups que eu estou envolvida. Então, esse evento é muito bacana, adorei esse lugar, estou feliz de estar aqui. Tem tudo a ver então com a sua função hoje? Tem tudo a ver com o meu momento. Agora, aqui nós tivemos o primeiro painel, a reclamação, claro, da falta de um apoio do governo, da dificuldade que é empreender no Brasil.
Realmente o Brasil não é um país muito convidativo para empreender. Porém, é um dos países que tem mais empreendedores. E olha, o mais legal de tudo é que 52% dessas novas empresas dos últimos anos são feitas por mulheres. Então as mulheres também estão empreendendo muito. E eu acho que o Brasil vai mudar. A gente não passou por essa faxina à toa, né? Estamos trocando um pouco a maneira de pensar. Eu acho que vamos ter um país mais ético e mais justo depois das próximas eleições. Eu confio que as pessoas vão votar melhor. Sem dúvida. E nós tivemos inclusive a participação aqui da Citroën, as grandes empresas também absorvendo, né, esse trabalho justamente das startups. Eu acho que a inovação vem dos jovens, vem dos millennials, vem das startups, e eu acho que as grandes empresas têm que apoiar sim. Tá legal, nós conversamos com a Cristiana Arcangeli, CEO da Built-in, falando conosco aqui no Fórum da Jovem Pan. Mitos e fatos, Jovem Pan discute hoje o empreendedorismo, Edgar. Obrigado, Marcelo Matos, com a gente, com informações de mais um Fórum Mitos e Fatos da Jovem Pan, dessa vez discutindo e refletindo sobre o empreendedorismo no Brasil. Para acompanhar o Fórum ao vivo, basta você acessar jp.com.br/mitos e fatos, para você acompanhar todos os assuntos, os painéis, né, as palestras que estão acontecendo em mais um Mitos e Fatos aqui da Jovem Pan. O lutador americano Colby Covington, que na madrugada do domingo derrotou Demian Maia no UFC São Paulo, pediu desculpas após declarar que o Brasil é um chiqueiro e que os brasileiros são um bando de animais sujos. Ô Vini, foi pedido de desculpa isso aí mesmo? Não, Edgar. Não convenceu, né? Só que não. Foi mais pelo contrário, né? Foi mais uma ironia aí do falastrão, o Colby Covington, né? Que tá repetindo, né, Edgar? A mesma trajetória de personagens como o Sonnen, como o McGregor, né? Lutadores que usavam ali do microfone para se divulgar, para impulsionar a carreira deles, né? E o Covington venceu o Demian Maia, que é um brasileiro já consagrado aí no UFC, venceu por decisão unânime, né? O Lyoto também perdeu, né? Foi uma noite realmente não muito convidativa aí para os fãs brasileiros que foram lá assistir o UFC São Paulo. E o Demian perdeu para o Colby Covington, que já estava a semana inteira ali fazendo provocações, né, dizendo que iria ganhar, e realmente ganhou. Só que aí no discurso da vitória ele falou que o Brasil era um chiqueiro e que os brasileiros são animais imundos. Isso provocou imediatamente, né, uma reação hostil ali da plateia que estava presente no Ibirapuera. Ele teve que ser escoltado por cerca de 6 seguranças, né, para poder sair da arena, e recebeu uma chuva de objetos arremessados aí diretamente das arquibancadas. E aí depois ele divulgou um comunicado pelo Twitter falando: olha, quero fazer daqui um pedido de desculpas formal. Mas o texto dizia o seguinte, Edgar: fui trabalhar semana passada, as pessoas gritaram, cuspiram, uma gangue jogou garrafas d'água e outros objetos em minha direção. E mais de 10 mil pessoas cantaram: vai morrer. A empresa para a qual trabalho teve que colocar seguranças na porta do meu quarto de hotel para me proteger. Então eu quero pedir desculpas formais a qualquer animal sujo que eu ofendi ao compará-los com os meus anfitriões em São Paulo, escreveu o lutador aí, o Colby Covington, na sua rede social, Edgar. Não é ser caretão não, mas olha, esse tipo de... Você vê como a diferença do ídolo, né? O cara que tem uma postura, que vai, é um esportista, treina, consegue fazer, ter uma boa técnica, aprimorar a sua técnica, vencer a si próprio e o oponente ali nesse esporte, né? Eu não sou fã, não acompanho, mas eu vejo comportamentos desse aí que só esse tipo depõe contra o próprio esporte, o próprio UFC. Esse cara deveria ser tomar uma repreenda, penalizado, sei lá, por quem dirige essa entidade. Exato. Mas você vê, o vice-presidente do UFC até criticou aí as declarações dele, depois até por uma questão de segurança, né, do que aconteceu. Sim, depois, exalta o público. Mas o próprio UFC já levantou nomes, né, como Sonnen, como McGregor, muito mais pelas declarações deles do que propriamente pelo desempenho na luta, para poder vender, né? Parece claro uma estratégia, né? Claramente.
Agora, por exemplo, você pega um Anderson Silva brasileiro, né? Que foi um fenômeno. Pensei nele. Ele era um cara... Pensei nele quando falei ele isso. Ele provocava onde? Provocava dentro do ringue. Sim. Né? Com a sua luta. Ele não provocava fora, ele não ficava falando, ele não ficava Por isso que não deu certo, ofendendo. era um monge falando. Era então, um monge falando. Pois é. E esse cara aí também, não sei, viu? Cada um pensa de um jeito, mas enfim, pra né? mim tá com os dias aí, Enfim. também não vai adiante um cara desse, sei lá. Pois é. Vamos seguir? Ou daqui a pouco a gente segue? Agora 10 horas 43 minutos, horário de Brasília. Estamos de volta com o Morning Show nesse começo de semana, nessa segunda-feira. Voltamos a falar de política. Ontem, na convenção que elegeu a nova direção do PSDB em São Paulo, o prefeito João Dória e o governador Geraldo Alckmin tentaram demonstrar unidade. Quem traz a informação é o nosso repórter Caio Rocha. O PSDB elegeu neste domingo o novo presidente municipal do partido em São Paulo. A convenção foi na Câmara dos Vereadores de manhã. O prefeito João Dória e o governador Geraldo Alckmin chegaram para votar juntos. Aliás, a união dos dois não ficou só na chegada. Dória e Alckmin compartilhavam da mesma opinião para a presidência municipal do partido, o vereador João Jorge. João Jorge é filiado ao PSDB desde 1992. Já foi chefe de gabinete na Câmara Municipal de São Paulo e na Assembleia Legislativa. Em 2001, começou a trabalhar com o governador Geraldo Alckmin, quando foi gerente da CDHU. Nos últimos anos, tem como principal bandeira o transporte público e a mobilidade urbana. Tanto o prefeito quanto o governador do estado veem no nome de João Jorge uma pacificação, pelo menos por aqui, no centro da crise estabelecida entre eles dois mesmos nos últimos meses, por causa da disputa presidencial. João Dória se disse feliz. Nós estamos muito felizes. Uma convenção democrática, uma convenção de união, PSDB unido na capital, no estado e no Brasil. Alckmin também. A maior cidade brasileira realizando aqui a sua convenção num clima de unidade, de entendimento para servir a São Paulo e servir o Brasil. Acho que é importante. Essa sucessão de lideranças municipais e logo mais nos diretórios estaduais são fundamentais para os dois. Se o PSDB decidir pelas prévias para a escolha do candidato à presidência no ano que vem, cada apoio conquistado agora certamente vai ser lembrado. Vamos lá, Tonholi. Você compra essa unidade aí aparente de Dória com Alckmin? O Dória que já se especulou que a qualquer custo concorreria, até se fosse o caso, se precisasse, mudando de partido. Quer dizer, nunca saiu dele isso, mas foi uma coisa especulada aí. Dá para acreditar nessa unidade aí dos dois? Não acredito. Acho que a gente tem que focalizar todo o espectro do PSDB a partir daquele fato de que há 1 mês e meio o Tasso Gereissati foi o roteirista daquele vídeo que foi colocado numa quinta-feira antes do Jornal Nacional. Para você entender, o Michel Temer, quando assumiu, falava que ele pegou o termo do sociólogo, falava que ele ia governar pelo presidencialismo de coalizão, e o PSDB, roteirizado pelo Tasso Gereissati, que hoje é o presidente do partido, coloca que não era presidencialismo de coalizão, era presidencialismo de cooptação. Aquilo fez um cisma no PSDB com relação ao governo Temer. O governo Temer ajudou, nem preciso falar, o Aécio pra caramba. O Alckmin odeia o Aécio. O Dória adora o Aécio. Ao mesmo tempo, vai fazer 3 semanas, numa segunda-feira, o presidente Temer ligou para o João Dória. Quer dizer, eu acho que esse abraço, usando o termo que os franceses gostam, pour épater le bourgeois, que é para chocar a burguesia, é só para dizer, olha, somos amiguinhos. Mas no íntimo, em que as decisões são tomadas, posso afiançar que Dória e Alckmin estão litigando, porque o PSDB está litigando. Aquilo que o Fernando Henrique Cardoso atribuía ao PMDB do Temer, chamava o partido de uma pinguela, hoje tem que ser atribuído ao PSDB. Haja vista que o partido foi 22 votos, 22 contra 20,
no apoio ou não apoio ao Temer nessa última votação sobre o pedido do finado Janot. Então, isso aqui é pour épater les bourgeois, não se deixe enganar. Continua um cisma terrível e a prova material sobre isso é o vídeo do horário eleitoral roteirizado pelo Tasso Gereissati. Não se deixe enganar. O PSDB continua o PSDB de sempre. Com um pé no céu, outro pé no inferno e não sabendo que lado apoia. Olha, eu fiquei até surpreso que você não fez o trocadalho aí, que você costuma fazer sempre, que o Dória, a Dória, o Tancão, o neto do Tancão, o Aécio, o Dória adora o Aécio Neves. Poderia ter feito. Poderia ter feito. Não. Você acha que agora, só para aproveitar um termo que você usou aí no começo, no teu primeiro comentário aqui, quando falávamos aí da corrida presidencial, seria o Luciano Huck uma espécie de Maverick, digamos um carmanguiazinho correndo por fora dentro do PSDB? Pode ser, porque tem muito operador que foi ministro do governo Fernando Henrique que está costurando por dentro para levar o Luciano Huck no íntimo do poder em que as decisões são tomadas. Ele está circulando com o mercado financeiro. Agora, já que você me pediu um trocadilho, vamos falar. Nessa dupla que eu tô vendo aqui, eu fico com o Dória, porque ele está sempre certo. O Dória tem sempre ração. Ô Tonholi, você acha que o Luciano Huck é o Maverick por causa do quadro Lata Velha? O Maverick, pra quem não sabe, é um carrão das antigas, esportivo, né? Eu tive um. Você teve um Maverick? Um V8? Tive, motor canadense quadrijet. Brincadeira, hein? Caranga, meu. Impressionante. Vamos pro Rio de Janeiro? Vamos conversar com o nosso correspondente por lá, Rodrigo Viga. Viga, Niterói diz não ao armamento aí da Guarda Municipal. É isso? Bom dia. Viga. Fala, bonitão. Tudo bem? Como é que você tá? Tava comendo aí? Tava tomando um café? Não, rapaz, tá no meio do seminário de energia aqui. Ah, vamos falar baixo, tô pra não incomodar aí. Não. Vamos detonar, vamos bagunçar a coisa toda. Ô Viga, o Niterói não quer que o policial da Guarda Municipal ande armado, então? Pois é, rapaz, uma polêmica danada que existe na cidade de Niterói, bonitão, é de baioneta. E o que aconteceu? O aumento da violência lá foi vertiginoso nos últimos meses e anos, com o processo de pacificação que por aqui na capital já faliu. E aí, mais roubo, mais assalto, mais furto, mais morte, a população assustada, né? Um dos maiores IDHs do Brasil. Você sabe o que é IDH, né, meu caro? Vamos recapitular, que me foge agora. Índice de Desenvolvimento Humano. Isso, boa. Isso é um dos maiores do Brasil. E, indubitavelmente, o maior do estado do Rio de Janeiro. Ali vivem pessoas de classe média alta, cerca de meio milhão de pessoas. Estou falando que nem o seu Chico, tá? Meio milhão de pessoas, mas são pessoas influentes, tá? Meu caro Edgar. E o que acontece? Resolveram fazer esse plebiscito, se programaram para fazer um investimento de R$1,5 bilhão em capacitação, compra de armas e coisa e tal, mas faltou combinar com quem, meu caro Edgar, baioneta, com as urnas, né? Porque entre uma decisão e também uma vontade, existe uma deliberação. Que nesse caso foi a votação que aconteceu aí durante este domingo, frágil, diga-se de passagem, em termos de regulação, de controle. Teve gente que nem morava nisso lá votando, mas o resultado foi o seguinte: 71% disseram não ao armamento da Guarda Municipal e 29% disseram sim ao armamento, ou seja, literalmente de forma retumbante, estrondosa, a população de Niterói, apesar dos aumentos dos casos de violência, decidiram rejeitar a possibilidade de se armar a Guarda Municipal, porque lá em Niterói, diga-se de passagem, o batalhão da PM é muito frágil, tem pouca gente, não dá conta de atender todas as demandas de Niterói. A Guarda Municipal dá força e dá uma moral para a Polícia Militar do Rio de Janeiro, mas temia-se que com a Guarda Municipal armada haveria mais violência em vez de menos violência, haveria mais abuso em vez de menos abuso, e poderia haver até um conflito entre a Polícia Militar, a Força do Estado, e a Força Municipal armada, no caso, a Guarda Municipal. Show. Viga, deixa eu tratar de um outro assunto para você que também acaba
de forma... Nossa, não tem mais parâmetros, né? Os bandidos, as facções criminosas, os grupos rivais aí do Rio de Janeiro se superam a cada novo ato. Dessa vez é uma briga entre facções rivais aí do tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Mata uma pessoa em retaliação à morte de um estudante. Você vai explicar melhor essa história pra gente. Mata, esquarteja e coloca o corpo embrulhado numa caixa de papelão com laço para presente e deposita na entrada da favela inimiga, digamos. Eu tô louco ou é isso? É cruel demais, viu, Edson? Você lembra do caso do Tim Lopes, nosso colega? Uhum. Ele morreu na década passada porque fazia uma reportagem no conjunto de favelas do Alemão, fazia uma reportagem sobre abuso sexual de meninas, de jovens adolescentes em baile de funk. Mal comparado, podemos fazer uma referência, uma alusão àquele episódio, porque o tráfico de drogas aqui no Rio de Janeiro não tem só um poderio armístico, armamentístico, financeiro, tem uma espécie de tribunal também, aquele que decide o que fazer e o que não fazer com o inimigo. O que aconteceu? Na sexta-feira passada, um jovem de 16 anos de idade, estudante, de bem, não tinha nenhuma ligação com o tráfico de drogas, morreu ali na região de Cordovil. E o que aconteceu, meu caro Edgar? Os traficantes ficaram indignados, porque parece que a família dele era benquista na comunidade e foram correr atrás do prejuízo. Mas literalmente, rapaz, cometeram um sacrilégio, um pecado mortal. Eles foram literalmente primatas nas suas decisões. O que eles fizeram? Foram lá em uma comunidade próxima, a comunidade do Pica-Pau, e identificaram os bandidos que mataram esse jovem de 16 anos, porque ele foi confundido, com um bandido lá da Cidade Alta. E aí o que aconteceu? Os traficantes da Cidade Alta, que são muito mais espertos, muito mais bem armados, mais articulados, sequestraram os dois executores, torturaram os dois executores desse adolescente de 16 anos de idade e mataram. Não só mataram, como mutilaram, esquartejaram os dois corpos. E como se não bastasse, meu caro Edgar, pegaram os restos mortais, os pedaços das pessoas, é duro falar, mas é a verdade, colocaram dentro de uma caixa de papelão, embrulharam a caixa de papelão com papel de presente, colocaram uma fitinha amarela nas duas caixas e entregaram essas duas caixas no destino, a favela do Pica-Pau, uma espécie de recado muito claro para que não se metam com a turma ali da Cidade Alta, porque se isso acontecer, o bicho literalmente vai pegar, Edgar. Obrigado, Viga, um abraço, bom trabalho para você aí no Rio de Janeiro. Valeu, bonitão. Mitos e fatos, Jovem Pan discute empreendedorismo. Oferecimento Citroën. Hoje está acontecendo o Fórum Mitos e Fatos com foco no empreendedorismo, organizado e realizado aqui pela Rádio Jovem Pan. O ciclo de debates está acontecendo no Hotel Tangará, em São Paulo. É para lá que a gente vai agora, dessa vez com o repórter Caio Rocha. Bom dia, Caio. O que você conta pra gente? O que está acontecendo nesse momento aí em mais um Fórum Mitos e Fatos aqui da Rádio Jovem Pan? Um bom dia a você também, Edgar. Um bom dia a todo mundo ligado aí no Morning Show, aqui na programação da Rádio Jovem Pan. O que acontece agora, estamos no terceiro painel do Fórum Mitos e Fatos, onde as discussões são em torno das mulheres e as lideranças femininas que inspiram empreendedoras. Do lado de fora do auditório, parte dos convidados estão aproveitando também um coffee break, e eu estou ao lado de Paulo Souti, que é vice-presidente do grupo PSA América Latina e diretor-geral da Citroën do Brasil, que falou já nessa manhã de segunda-feira, no primeiro painel, que o tema era a inovação que as startups ensinam para as grandes empresas. Paulo Souti, como vice-presidente da PSA, diretor-geral da Citroën no Brasil, é o outro lado, né? Não é uma startup, uma empresa gigantesca, já bastante consolidada, ou seja, é o outro lado da moeda, as empresas grandes que veem nas startups uma contribuição também. Como que é essa troca? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, Paulo. Um bom dia a você. Oi, bom dia. As startups têm muito para ensinar para as grandes empresas. Nós temos os processos, a estrutura, nós somos grandes massas, um grande transatlântico, e que por muitos anos, quase 100 anos no caso da Citroën, tem colocado produtos no mercado. Quando você olha uma startup, ele vem todo o contrário. A inovação, a agilidade, realmente aquele frescor das ideias, esse olhar do empreendedor, e é isso que a gente busca quando nós decidimos criar lá atrás um Business Lab, investir 100 milhões de euros para realmente
capitalizar e buscar essa inovação e trazer isso para dentro da empresa. Pessoas que pensem diferente, que nos ajudem a entender o consumidor do futuro, porque é isso que vai acontecer. Você falou em frescor e inovações que as startups trazem, mas não é porque as grandes empresas já estão estabelecidas, também podem fechar os olhos para esse lado, né? Aliás, as grandes empresas só se consolidam porque constantemente se renovam também. Tem isso, na PSA, na Citroën, isso acontece também. Renovação e inovação, ela existe em todo momento da empresa. A Citroën, ela é conhecida pela inovação, isso é um fato. Por outro lado, e vou te dar um exemplo claro aqui, quando você olha a inovação, nós fomos a primeira empresa, depois de muitos anos, a relançar o canal e-commerce, a venda e-commerce. A gente tem um advisor, o cliente vai na concessionária e vai lá, tem um advisor específico da Citroën para dar sua opinião. Isso é inovação, a gente faz isso, mas a gente quer fazer muito mais, quer ter mais agilidade, quer estar na ponta e ouvir. E como eu digo para os meus executivos, vocês têm que estar com as antenas e os olhos, os ouvidos totalmente abertos, porque um dia vai alguém te ligar, vai te oferecer um produto e nós não podemos perder a oportunidade. E é isso que a gente busca quando fala de empreendedorismo e de startup. Edgar, de fundo vocês devem ter ouvido agora as palmas, mais um palestrante terminou a sua fala. Paulo, tem vários palestrantes, vários empreendedores aqui reunidos, o que você está achando desse encontro? É fantástico, uma super oportunidade, conviver com pessoas que no nosso dia a dia não fazem parte do nosso dia a dia de uma montadora, mas realmente as discussões são fantásticas, brilhantes, eu estou muito empolgado, motivado e colhi boas ideias aqui. Paulo Souto, vice-presidente da PSA latino-americana, também diretor da Citroën no Brasil. Obrigado pela sua participação. Voltando com vocês aí no Morning Show, Edgar. Obrigado, Caio Rocha, falando com a gente diretamente lá onde acontece no Hotel Tangará, mais um Fórum Jovem Pan, mitos e fatos, discutindo dessa vez o empreendedorismo. Mais informações você acompanha aqui na Jovem Pan e você pode ver ao vivo tudo que acontece por lá em jp.com.br/mitos e fatos. Vamos lá, Vini? Chegou a hora? Bora. É o momento? Sim. É hora de falar do Corinthians agora, do nosso Vini Moura aqui do Morning Show. O Vini tá, como vocês devem saber, super confiante. Segundo ele, inclusive, o Corinthians, apesar desses deslizes todos aí, vai se sagrar o grande campeão brasileiro no futebol desse ano de 2017. Só que não, né, Vini? Infelizmente não. Infelizmente não. Como eu já havia dito na semana passada, o Corinthians perderá o título brasileiro. Você tá eliminando qualquer possibilidade de reação do seu próprio clube do coração. O que não elimina a minha torcida continua. Eu quero que o Corinthians seja campeão, eu espero que eu esteja errado. Mas, como eu disse na semana passada, tudo indica, pelo momento dos dois times, que o Corinthians vai perder o título para o Palmeiras e nesse final de semana o Timão aí deu mais um passo, né, rumo à sua decadência, né, a sua queda aí no Campeonato Brasileiro, perdendo para a Ponte Preta em Campinas por 1-0, Ponte Preta brigando para não cair, né, foi um bom resultado aí do time do Eduardo Batista. O Aranha ontem também catou tudo que não catou nesse ano, né, um goleiro muito contestado, mas ontem acabou fechando o gol e aquela bola que entrava no primeiro turno já não entra mais, né, o Jô se choca com o Pablo, o Gabriel chuta uma bola na trave sem goleiro, o Aranha cata tudo e o Corinthians vai cada vez mais perdendo essa diferença, essa vantagem que construiu ao longo do primeiro turno. E assim, Edgar, eu falo que vai perder o título, não é só pelos resultados e pela diminuição na vantagem, é pelo desempenho e pelo estado emocional desse time. Você percebe desde a partida contra o Bahia, né, ou seja, há 2 jogos atrás, que o Corinthians perdeu tudo aquilo que era a grande vantagem do time no primeiro turno, que era a frieza, o equilíbrio, né, o foco no jogo, a concentração, e hoje você não vê mais isso. É um time que erra passe a cada 2 metros, é um time que já não tem mais aquele poder defensivo, que toma gol direto de bola aérea, né, e do outro lado você vê um Palmeiras que fez um brasileiro de altos e baixos, mas sempre esteve ali entre os 4 colocados, tinha como principal foco esse ano a Libertadores, acabou perdendo, o ano já estava praticamente perdido, só que aí com a demissão do Cuca, entra o Alberto Valentim, conquista 3 vitórias seguidas e tá colando no Corinthians. Se vencer o Cruzeiro hoje, fica a 3 pontos de diferença, e aí no próximo domingo nós temos um Corinthians e Palmeiras na Arena Corinthians, e Palmeiras vencer, aí assume a liderança
pela primeira vez nesse campeonato brasileiro, porque tem mais vitórias que o Corinthians, né? Empataria no número de pontos, mas tem mais vitórias. Daí faz importante o trabalho do psicólogo dentro de uma equipe, né? Muito, trabalhar muito. o coletivo, né? Parece que o time entra numa espiral, percebendo que, como você mesmo disse, pô, a bola não entra, o cara defende tudo, é bola na trave, os atacantes se atrapalham na hora de fazer o gol e tal. É o momento. Tudo que dava certo pro Corinthians no primeiro turno não dá no segundo. Agora, existem motivos para isso, né? Se você perguntasse pro torcedor corintiano lá no início do campeonato, olha, na 32ª rodada você vai estar liderando com 3 pontos de vantagem pro segundo colocado, ele não ia acreditar. Por quê? Porque o Corinthians tem realmente um time limitado, todo mundo sabia disso. Sim. Agora, a partir do momento que o Corinthians fez o que fez, conquistou o que conquistou, não pode, com a camisa que tem, né, com a torcida que tem, deixar chegar numa situação como essa. E o Carille, que eu sempre tento poupar das críticas, porque é um técnico iniciante, é um técnico que é o primeiro ano no time profissional, ele tá morrendo com as convicções dele, convicções que o fizeram levar o time ao título do Campeonato Paulista e até toda essa vantagem, mas convicções também que vão fazer com que ele perca esse título, porque o Corinthians, desde o começo do segundo turno, pede-se uma urgência na mudança do time titular, né? Jogadores como Jadson, Rodriguinho, Guilherme Arana, Maicon, Fagner, não estão jogando nada. E outra coisa, existe ali o Quarteto Aperol. Como é que o Quarteto Aperol, peraí. que achou que o campeonato estava ganho e aproveitou a balada mais do que deveria. Eu não tenho nada a ver com vida social de jogador. Quiser beber, bebe. Quiser aproveitar a vida, aproveita. Quiser namorar, namora. Desde que não comprometa o desempenho dele dentro de campo. E não é o que está acontecendo. Eu, por exemplo, esse final de semana, eu bebi bastante, estava na minha folga, bebi bastante. Só que eu sou jornalista. Eu chego aqui na segunda-feira, eu não dependo do meu físico para trabalhar. Eu não dependo do meu físico para trabalhar. Jogador de bola, ele tem que cuidar do corpo dele. Nós estamos correndo sério risco de perder o Vini pro esporte em discussão. Vocês ganham 300, 400, 500 mil reais, façam o que vocês quiserem com o dinheiro de vocês. Mas vocês estão defendendo um clube e vocês estão jogando para milhões de torcedores. Então respeitem isso. E eu não vou falar quem é o Quarteto Aperol ainda. Fala, Vini. Mas depois você vai falar. Mas é só o torcedor corintiano saber quem que tava jogando muito no primeiro turno e não tá mais jogando no segundo. Mas Aperol é vai saber. Fraquinho. Não, Aperol é fraquinho, como Aperol é o tipo do drink que não dá pra você esconder. É muito Aperol. Mas é o seguinte, por que a gente não tá discutindo uísque que você pode falar que é chá, uma caipirinha que você fala que é uma limonada. Essa historinha do Vini, por que a gente não tá discutindo aqui o que importa? O padrão tático do Corinthians. Na minha avaliação, Vini, o time vem perdendo qualidade técnica desde a saída do Tite, né? Com ele, o Corinthians estava lá, tinha um quê de carrossel holandês, não era isso? Os jogadores estavam, né, mais à vontade, soltos, não estavam presos nas suas posições. Não é isso? Não é isso? Eu acho que sim, né? Eu tô até com medo que você errou no mesmo lugar agora. Pois é, tá claro. O Carille não é nenhum Tite. O Carille? Não é, muito menos um Rinos Michaels. Carille. Fosse um técnico do Timão, o que é que eu faria? O que é que eu faria? Eu que entendo de futebol aqui nessa bancada. Vai lá, Paulinha. Seria obsessiva na marcação da saída de bola do adversário. Tá? É hora do Corinthians pressionar, manter a bola mais tempo no campo do adversário do que no dele. É isso aí, vamos lá. Eu nem sou corintiana, mas vai que ganha. Mas tem razão, palmas pra Paulinha. Obrigada. E aí tem esse meme que a gente tá vendo agora do Renato Gaúcho e o Corinthians despencando, porque o Renato Gaúcho no primeiro turno falou que o Corinthians iria despencar no segundo turno. Não despencou ainda com relação à tabela, mas realmente o desempenho despencou. Então ele tinha, assim, um pouco de razão, mas o problema, Edgar, é que como despencou o Corinthians no primeiro teve um aproveitamento de mais de 80%. Algo incrível, isso daí a gente não vai tirar os méritos do Corinthians. Talvez ele ainda seja campeão pelo que fez no primeiro turno. Mas você não pode, no segundo turno... Agora. Não. Gente, o futebol é improvável. A minha opinião... Peraí. Foi pra cima não. O prognóstico balançou agora. O futebol é improvável. A minha visão é de que o Corinthians não vai ser campeão brasileiro. Agora, eu acho que a última esperança até... é o Corinthians torcer mais uma vez pelo tropeço dos seus adversários. Talvez o Palmeiras não venceu um Cruzeiro hoje, que eu acho difícil, mas pode ser que aconteça, né? É lá ou é aqui o jogo? É aqui. E o Cruzeiro já com a cabeça em 2018, porque já tá garantido na Libertadores, né?
Então vamos ver. Agora, outra coisa, Edgar. Ontem, no caminho para o estádio lá do Moisés Lucarelli, os torcedores, né, se é que a gente pode chamar assim, do Corinthians, brigaram entre eles lá no caminho. A gente pode ver o vídeo dessa selvageria, Bruno? Na estrada, né? Os ônibus indo para Campinas. Torcedores do próprio Corinthians. Olha lá. Jesus. Meu, vocês não estão entendendo, cara. É tipo aquelas batalhas medievais. Os caras combinam de ir no parque fazer. E os caras estão fazendo igual aí, ó. Não é? Olha lá, ó. Fica uma fileira de um lado, outra fileira do outro. Quem tá nos acompanhando aqui pelo portal da PAN, pelo aplicativo da Jovem Pan, tá vendo aí. Chega a ser ridículo. Pois é. Fica uma briguinha, tipo, sabe briguinha do Play? Isso. Vai, sabe? Deixa que eu deixo. Tá horrível isso aí. E devem ter sido os mesmos vândalos, né, que picharam o CT do Parque São Jorge hoje. Essa é a turma do Aperol, então? A turma do Aperol, né, o muro do Parque São Jorge hoje amanheceu pichado, né, Edgar? Acabou a paz, vagabundos, ou joga por amor ou joga por terror. Mas isso é o que merece a diretoria do Corinthians e o seu presidente Roberto de Andrade, que convoca esses vândalos para ter conversas com os jogadores, como que aconteceu na semana passada, achando que vai resolver alguma coisa, e a gente viu que não resolveu absolutamente nada. Então, Corinthians, é bom começar a jogar bola, que o título tá caindo por terra. E o São Paulo da Paulinha realmente agora praticamente se safou do rebaixamento, venceu alguém fora o Santos. O Vini vai poder falar, mas não, eu tava aguardando o momento, porque com todo respeito a você, Vini, mas vamos ouvir quem entende de futebol nessa bancada. Olha só, o São Paulo venceu o clássico contra o Santos. Tá praticamente fora do rebaixamento, ainda falta alguns pontinhos, mas vai conseguir. E o Santos, com todos os problemas do Santos, né, mandou o técnico embora no mesmo dia e recontratou. Agora mandou de novo. Mesmo assim, o Santos ainda continua 6 pontos atrás do Corinthians. E se o Palmeiras vence o Corinthians domingo que vem, o Santos ganha seu jogo, fica a 3 pontos. Né? Enfim, essa é a ineficiência do Corinthians permitindo que os adversários ainda possam conquistar. E eu quero falar só mais um pouquinho, Edgar. Porque... aproveita. A galera tá reclamando aí. Já que temos esse espaço... Espaço não, rádio é tempo. Vamos aproveitar, porque... A galera não tá gostando. Resume bem. Porque o inglês Lewis Hamilton, né, ganhou o 4º título mundial aí da Fórmula 1, alcançando o Vettel e o Prost. E agora só está atrás do Fangio, que tem 5 títulos, e do Schumacher com 7, né? Então o Lewis Hamilton venceu em 2008, 14, 15 e 2017. Ele que é fã do Senna, amigo do Neymar, ouve a Anitta e usa o Cristo Redentor no capacete. Ou seja, é o nosso brasileiro hoje na Fórmula 1, até porque o Massa, convenhamos, não dá, né? Não dá. Vamos lá, Paulinha, como é que tá a nossa hashtag aí, campeão brasileiro 2017? Olha, eu acho que a Fiel devia participar, alguma torcida, porque a gente não tá nos CTs ainda. Cadê o pessoal que acredita nesse título? Não sei, não tá por aqui, ó. O Hudson Queiroz diz o seguinte: acho que vai dar Palmeiras e Deus me livre ser jogador do Corinthians numa hora dessas. Aí teve também a Adema, disse o seguinte: @Pablo Vittar é o campeão brasileiro 2017. Gravou clipe internacional, participou de Novela das 9 e vai ter programa no Multishow. É verdade, hein? E José Mauro pôs uma foto de uma mãe acalentando um filho e um diálogo. Mamãe, o Corinthians ainda dá medo? E a mãe responde: nunca deu, meu filho. Parabéns, jogadores do Corinthians. Olá, olha, a gente fez 2 perguntas aqui aos ouvintes. Quem vai ser campeão brasileiro, para interação, né, pelo nosso WhatsApp. E é o seguinte, a outra pergunta era o que está acontecendo com o Corinthians, né? Para exigir um pouco mais do poder de elaboração aí dos nossos ouvintes corintianos. Vamos ver as mensagens que chegaram aqui pelo nosso WhatsApp. Bom dia, galera do Morning Show, tudo bem? Aqui é o Ricardo Buturi, da água de coco lá, que eu falo pra vocês que é a mais gostosa de São Paulo. Então, Ed, ontem eu estive em Campinas, cara, lá na sua terra. Foi lá? Sempre vou lá no Moisés contra a Ponte Preta, sou corintiano fanático. E realmente tá complicado. O que aconteceu com o Corinthians é que a bola pesa, a camisa pesa, a molecada sentiu. Tem uns 5 jogadores ali que não estão jogando porcaria nenhuma, pra não falar outra coisa nesse horário no ar. Que é o Arana, o Fagner, o Maicon, o Rodriguinho e o Jadson. Eu não sei se o Vini concorda comigo, que eu sei que o Vini é corintiano também. Mas é aquilo, eu ainda acredito no título. Domingo estarei lá na Arena.
Vamos ganhar do Palmeiras. E se Deus quiser, ser campeão brasileiro. O Hepta. Falou, rapaziada. Um abraço. Diferentemente de você, o cara tá apostando ainda, embora a situação seja ruim, né? Mas pro Corinthians só resta uma coisa, a torcida. Bom dia aí, galera do Morning Show. Aqui é o Tiavão de Jaú. Quem eu acho que vai ficar campeão esse ano é o Cruzeiro. E eu acho que ele merece também. O Cruzeiro merece ser campeão. Chega de São Paulo, Corinthians, Palmeiras, chega disso. E o que está acontecendo no Corinthians não é nada demais. O Corinthians é assim mesmo, ele nada, morre na praia toda vez, ele não leva nada. E é bom isso daí, porque meu sogro é corintiano roxo, assim dá para eu me divertir dando uma zoadinha nele. Valeu, galera, um abraço. Bom dia, Morning Show. Estamos ligados aqui na Jovem Pan, trabalhando e curtindo o Morning. Então, sobre a hashtag aí do Corinthians, o que está acontecendo com o Corinthians é que o meio-campo parou de jogar. Nem Jadson, nem Rodriguinho não estão jogando mais nada. E com isso, a bola não chega até o Jô, nem nos outros atacantes, e não sai o gol do Corinthians. É isso que está acontecendo. O Corinthians não tem mais meio de campo. E quando a bola chega no jogo, vai lá o Pablo e dá uma escorada nele. Agora os ouvintes adivinharam alguns integrantes aí do Quarteto Aperol. Sério? Não, deixa esse assunto para outra hora. Acabou. Vamos lá. A atriz Maria Ribeiro foi agredida por um segurança de um bar em Madrid, na Espanha, nesse sábado, enquanto fazia uma transmissão ao vivo em sua conta pessoal do Instagram. O que de fato aconteceu? Ela estava tomando um Aperol, chegou a fazer o pedido, Paulinha? Eu acho que ela queria, mas parece que não passou do tapete vermelho da porta. Não só ela, como também a diretora Laís Bodansky. As duas estavam ali divulgando o filme, não neste restaurante de fato, mas em Madrid divulgando o filme Como Nossos Pais. Tem um vídeo mostrando uma live que a Maria Ribeiro começou a fazer. Olha lá, vamos ouvir. ¿Por qué Laís Bodansky? Porque crees que no es chique, porque tienes a la vista que há tapete rosso. Olha lá, ela tá fazendo uma zoeira, né, dizendo, olha, em tapete vermelho de tênis. É a primeira vez que eu sou barrada num tapete vermelho porque eu estou usando tênis. Pero tapete tá vendo o que aconteceu? Na hora de entrar ali no bar, não podia entrar de tênis. Então a diretora Laís Bodansky foi barrada. Aí a Maria Ribeiro pegou o celular, começou a fazer uma live no Instagram contando, tipo, veja que coisa, essa diretora premiada, enfim, já pisou em tapetes vermelhos em Berlim, né, em Gramado, mas aqui nesse tapete vermelho do bar não pode. E a gente segue acompanhando o vídeo nas imagens, para você que tá assistindo, até o momento em que ela é abordada por um segurança. E aí o segurança, a gente não consegue ver direito o que ele faz, mas parece que tenta tirar à força o celular da mão da Maria Ribeiro. Ela fala, nossa, para, não sei o quê, que é isso, você tá louco, né? E aí acaba o vídeo, cortou a transmissão ao vivo e depois ela, em post no Instagram, explicou o que aconteceu, né? E aí ela contou a história, enfim, que a diretora não pôde entrar no bar porque tava usando tênis. Olha lá esse momento, ó. E eu estou sendo... Olha lá. Que isso? Você tá louco? Eita, foi tipo arrancar o telefone da mão dela, pedir, né? que ela filmasse, né? E aí, o que a Maria falou e cravou aí no Instagram dela é essa história do machismo. Porque o que ela acredita, Edgar? Que se ela fosse um homem, o segurança jamais teria ido pra cima dela tentando tirar o celular da mão dela, né? Então, ela diz, denunciem o machismo na polícia, nas redes sociais, denunciem quando for com a vizinha, com a mulher do lado, com a mulher do outro lado. E depois ela fez um outro post de tênis, e aí usando aquela hashtag, mexeu com uma, mexeu com todas. Eu, particularmente, e mandou uma tamo junta. Acho, Ed, que esse negócio de segurança de balada, não só em Madrid, mas aqui no Brasil... dá ruim, muitas assim vezes, mesmo, por né, falta de instrução. Não é pra ser assim, tá? Com ninguém, hein? Não, assim, mas acontece não só com mulher, mas com homem também, acontece né? com todo mundo esse tipo de desinteligência, digamos assim. Tô falando que tá certo, tá? Então não sei o que é que vocês acham. Aí, né? Eu acho que é uma questão de segurança mal instruído. E isso daí a gente vê em tudo que é lugar, né? Não só em relação a mulher, mas a homem, a todo mundo, viu? Isso daí é problemático. Mas Maria Ribeiro considerou que foi machismo sim, e cravou lá nas suas redes sociais.
Vamos lá com o último assunto aqui do Morning Show. Nessa segunda-feira, os latrocínios no Brasil cresceram 58% entre 2010 e 2016. Nos últimos 7 anos, foram 13.800 roubos seguidos de morte, segundo o 11º anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em 2016, foram 2.514 casos, média de 7 por dia, contra 593 registrados em 2010, menos de 2 a cada 24 horas. Toeli, voltando aí falar da disputa presidencial, que foi o nosso assunto ali à frente na matéria de capa do nosso Morning Show de hoje aí, você acha que a segurança é um tema que vai ter que estar em todas as discussões eleitorais para 2018, com todos os candidatos apresentando claramente ali, vão ser chamados a apresentar claramente suas propostas nesse setor? De você pegar a agenda do Rodrigo Maia, presidente da Câmara de hoje, mostra que a Câmara vai discutir entre 10 e 16 de novembro só temas afeitos à segurança pública. Agora, a gente tem que, sem dúvida, vai ser o tema principal, muito mais que desemprego, muito mais. Agora, a gente tem que ter umas reflexões face a esses números. Se você pensar que em 2015 o Brasil teve 29 homicídios a cada grupo de 100 mil habitantes, e quando o Capão Redondo tinha o mesmo número, se falava que era o lugar mais violento do mundo, a gente tem que pensar sobre a questão que agora, nesse dia do 10 a 16, quando o Rodrigo Maia vai pôr segurança pública em pauta, a bancada da bala vai querer forçar a barra na questão do armamento. Mas eu quero lembrar para o nosso ouvinte alguns números. Nos Estados Unidos, você tem 89 armas a cada grupo de 100 mil habitantes. No Brasil, você tem 8 armas a cada grupo de 100 mil habitantes, 11 vezes menos. No entanto, o Brasil comete 5 vezes mais homicídios que os Estados Unidos. A pergunta que eu faço é, imagine se libera arma numa crise dessa. O que acontece? E assim fechamos o Morning dessa segunda-feira, abrindo a semana aqui, né, repercutindo as notícias que estão aí em pauta no noticiário. Vini, vamos com o ganhador. Quem que tá aí pra apresentar? Eu vou Casão. Curitiano, né, velho? Ricardo Buturi. Vai ser campeão, sim, velho. Você tá com a macaca, hein, meu? Ricardo Buturi, meu. Vai ser campeão, por isso. Ou não, não sei. Falado. É isso aí. A gente promete voltar amanhã, às 10 da manhã. Normalmente cumprimos o que prometemos. Às 10 estaremos de volta aqui na programação da Jovem Pan amanhã. Tá certo? Contamos com o seu prestígio e sua audiência, que agradecemos mais uma vez aqui, né? No Morning Show nesse final de programa. Amanhã tem mais. Tchau. Você